Senhoras e senhores, o Educandário Imaculada Conceição tem a honra de apresentar o Oscar 2018 rumo ao Enem. Nessa noite, premiaremos os melhores atores de cada área do conhecimento, com direito a um show de interpretação e revisão Enem dos melhores professores do ano. Peguem suas pipocas, que o espetáculo vai começar. Solta o som aí, caçulinha. Abriu conhecimento gramatical e vocabular. A gente já falou bastante sobre isso. Quem tá na estrada também sabe disso. Façam valer o conhecimento gramatical e vocabular de vocês. Não precisa falar difícil, não precisa falar bonito. Capricha nas regras gramaticais. Olha o nosso lindo Luquinha lá à frente, que aparecem também. O tema 8 fala sobre culto ao corpo, essa coisa dessa impressão que a gente ainda tem do corpo perfeito, que perfeito é esse, que perfeição é essa. É o grande Capitão América. Isso. Capitão América entre vocês. E para detonar na prova de espanhol, ela, professora Josi Fonseca, La Fúria Espanhola. A maior professora de literatura do mundo, a grande, a inoxidável, filha da dona Elza, do seu Josemir, ela, a grande Josi Mota! É a primeira popstar brasileira! Vamos! Olha lá! Primeiramente, você vai pegar essa questão e vai começar lendo aquele textão todo? Sim ou não? Não. Primeiro você vai ler o enunciado. Eu quero que vocês prestem muita atenção, principalmente pro verbo que comanda a questão. Ok? Destaca o que é essencial no teu enunciado, lê o texto com este olhar. Josi, não cai nada de gramática? Cai. Só que você tem que lembrar o seguinte, a gramática, meu filho, é tua amiga, ela tá aqui sim. E não fique apavorado com palavras isoladas. Dificilmente elas vão te dar resposta. Aliás, não é nem pensar. Por gentileza, todas essas palavras, tudo isso aqui é conectivo. Dão ideia de quê? Então, se você está lendo um texto e enxerga uma dessas palavras, opa, parou um pouquinho. Até agora o foco de discussão era este. Se tem uma daquelas palavras, virei. Em português não é assim também? Aí, eu começo destacando para aqueles que farão a prova do Enem o seguinte: quais são os tipos de textos que caem? Normalmente, ou até agora, o que tem caído são esses tipos aí. Mas por que eu tenho que saber isso? Por causa da linguagem. Eu tenho que saber que tipo de linguagem eu vou usar ali, se é uma linguagem mais simples, se é um poema, a letra de música, tem a questão da subjetividade, tem a questão do vocabulário mais ampliado, a questão de conectivos, tempos verbais e assim por diante. Então, eu tenho que saber interpretar uma poesia, eu tenho que saber letra de música. O cartoon, ele é autoexplicativo às vezes, principalmente nas provas do Enem, eles estão muito tranquilos, é uma ou outra frase de efeito e pronto. Então esses textos aqui, e por último caiu no ano passado o gráfico, tá? Então o gráfico, para quem tem facilidade, melhor coisa que tem. As palavras finais, que vão ajudar muito vocês na interpretação, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês, esses 2, 3 tipos de textos que caem, tá? Desejo a todos uma boa prova. Vocês vão arrasar, né? Valeu, boa noite. Se vira no 30. É muito difícil assim. Não tanto. Algo que podia oferecer de... Vai dar um presente. Meu Deus. Um regalo. Então tá, qual é a associação ecológica entre fungos e algas
Ah, muito bem. Quem falou mutualista falou? Aqui lá. Quem foi? É o presente. Ah, eu ouvi lá. Muito bem! Que cor tem que ser a caneta para que tu faças? Eita, meu! Segura aí, bicho! O meu papo hoje aqui é sobre o vírus, que é o programa de saúde, que também é outro favorito de estar no Enem, tá? Vocês sabem, a gente tem falado aí com o terceirão, com o segundo ano também, que é uma das coisas que mais cai é justamente o programa de saúde. Até pelo seu lado social da coisa, tá? E o Enem gosta disso. Bem, senhoras e senhores, como vocês podem ver, a gente vai falar sobre o quê? Ecologia. Afinal de contas, se existe um tema importante no Enem, é ecologia. Boa parte das questões que vocês vão se deparar, então, na nossa avaliação, envolverão, então, ecologia. Mas o que exatamente? Tudo, cai de tudo um pouco. Eu selecionei alguns conteúdos que são recorrentes e que estão em alta pra gente falar um pouquinho aqui. Bem, então só pra gente terminar isso aqui, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha ali. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. E aí ele pergunta, animais garantem sua necessidade metabólica desse alimento como é que esses animais conseguem? Através da protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês, uma excelente prova para todos e um beijo do gordo. Atenção, o Oscar de melhor professor de matemática vai para... Diretamente da Idade da Pedra, bicho. Ele que é rústico, ele é mal-humorado, ele é bravo, bicho. Ele é amigo do Fred Flintstone, do padre. Eu estou falando dele, a grande fera, o glorioso Leonardo Galera! Ele já fazia contas com as pedrinhas. O carro dele é ele que voa. Ele que faz de tudo um pouco. Ele soma, ele divide, ele multiplica. Ele é Camarão Super. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas a respeito de matemática financeira. Que tem algumas, umas 4 ou 5 questões a respeito desse conteúdo no Enem. Primeiro, vocês sabem o que significa a palavra juros? Galera, juros é aquilo que se cobra pelo empréstimo do dinheiro. Galera, não precisa se apavorar com relação a um cosseno. A expressão é feia, tem a ver com preço, né? Porque, na verdade, a gente vai pensar um pouquinho da seguinte maneira, volta na frase e olha de novo. Preços mais baixos, eu tenho uma produção máxima, ok? Então eu venho aqui de novo, e faço o seguinte. Vou perguntar para vocês, a galera aí que sabe trigonometria bastante, vai cair trigonometria de certeza. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Cai trigonometria no Enem? Não. Trouxe porque eu gosto. É óbvio que cai, né? Tá? Galera, educação física cai no Enem? Cai! Não, acho que tem gente que ainda não se tocou. Educação física cai ou não cai? Cai! Quem acha que não cai, burros na água porque cai. Vamos lá então. Start, galera!
Olha só, dica tio Fofô pra você, tá? Vocês sabem que tem pouco tempo no Enem, então o que você vai fazer, principalmente na prova de física? Coisa que a gente faz toda aula. Toda vez a gente lê e sublinha. Ah, professor, por isso que você fica brigando pra gente levar a apostila pra sublinhar? É! Fez sentido agora? Ah, olha, esse negócio de chegar atrasado, não tá faltando alguém aqui na frente, não? Eu acho que tá faltando. Será que tem como ele chegar se eu falar assim, ó? Pirralho! Onde tu tá? Estava fazendo uns bicos ali de entrega. Que achei. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Não, bate mais palma, o cara tem que ser corajoso pra mim. Teste no Enem e sua vaga na universidade. Dessa forma, vamos premiar agora aqueles que lutarão com vocês até o fim. O Oscar de melhor professor de geografia vai para... Professor Bruno! A grande fera! Vai para... Alô! Pessoal, de tudo, né? Entra ano, sai ano, né? Enem. Quais são os 10 temas, 10 situações a ser discutidas no Enem? Então, se você analisar todas as últimas avaliações, coisa linda, maravilhosa, destaca-se então essas 10 coisas maravilhosas, né? Indústria brasileira, questão da água, urbanização e violência, crescimento populacional, energia e transporte, cartografia, agricultura, conflitos por terra, impactos ambientais e da poluição. Então isso nós vamos discutir, né, o professor Otto, o professor Alan e o Bruno, juntos. Visão da sociologia, visão da geografia, visão da filosofia, visão da história. Certo? É brincadeira, né? Muito bem. Mas essa violência, ela também pode ser pensada em ponto de vista étnico, né? Como eu falei, a população afro, ela é majoritária no caso, sobretudo como vítima. Veja você algumas estatísticas. Olha só lá em cima. Em 2011, por exemplo, do total de homicídios no Brasil, entre as vítimas, cerca de 71% eram negras. Entre os jovens no período de 2002 a 2011, foram 50 mil brancos mortos contra 122 mil negros, uma diferença de 150%. Tá? Isso nos mostra que tem um número, uma discrepância muito grande, razão pela qual a ONU e a Anistia Internacional denunciaram o Brasil anos atrás por crime de genocídio. Eu separei alguns temas aí pra gente discutir, são os temas que mais aparecem no Enem. Primeiro, uma parada interessante que vocês entendam e que percebam, as questões de história do Enem, basicamente 75% delas são história do Brasil, né? Então história do Brasil cai bem mais do que história geral. E as questões de história geral geralmente estão relacionadas a movimentos sociais. Então eu trago no primeiro slide aqui um dos principais fatores que vão desenvolver esses movimentos sociais. Pode passar para mim, por favor, professor Bruno. É a Revolução Industrial. Aumento de massa, ok? Ou diminuindo a massa. Vamos lá então, depois que a gente já sabe isso aí, a gente já está com meia questão na mão aí. Vamos lá. Então, algumas coisinhas que a gente tem que saber. Tem que lembrar, oxidação, o NOx aumenta, vai perder elétron. Então, o NOx aumentou, oxidou. O NOx diminuiu, reduziu. Ok? Então, a oxidação acontece no ânodo, redução no cátodo. Pilhas, energia, reação química gerando energia. É um processo espontâneo. Então, a DDP sempre vai ser o quê? Show de bola! Pessoal, gente, por favor, bem fácil. Endo, sobe, exo. Vamos de novo, Endo, sobe, exo, desce. Você sabe muito bem que assim, ó, se o tubinho estiver liberando calor, você fica quente, concorda comigo, sim ou não? O meio fica aquecido, sim ou não? Se eu absorvo, você fica... Entende isso? É bem simples, cara. O seu vestibular é fácil, é meio lógica. Não tem o que fazer, cara. O Endo sobe e o exo. Se eu liberar, você fica quente, concorda comigo? Se eu absorver, você fica o quê?
Olha que difícil, Senhor. Quero ouvir! É a mistura dos ritmos! A massa o quê? A massa aumenta lá em cima! Ano do lugar todo, pra mim tanto faz, citação do eletrodo, a solução. Quero ouvir! Mais alto! Solução concentra! Agora! 1, 2, 3, 4. Ano do oxida, DDP da pilha alta. Agora. Anoxida, 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 oxida, 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 anoxida, 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 oxida, oxida, oxida de novo. Tudo tá todo, pra mim tanto faz. Redução. O quê? Ano do lugar todo, pra mim tanto